Nada pior do que a gente começar a assistir uma série e ela ser cancelada e a gente não ter um final, né? Não ter mais aqueles personagens, não ter um desfecho pra história. E é sobre isso que hoje eu e a Bia vamos falar. Lembrar de algumas séries aí que foi cancelada e lamentar um pouquinho juntos. Tudo bem, amor? Tudo bem. É ruim quando a série é cancelada? Nossa, demais. Demais. Parece que... É aquela sensação de não ter um complemento, né? É horrível. Fica uma coisa inacabada. Eu já tenho um esquema aqui, principalmente com Netflix. Se tem uma série que começa lá, que o pessoal tá falando muito, eu espero pra ver se ela vai ser renovada ou se teve um final, aí eu assisto. Porque já teve muita série que eu quis ver, e aí eu falei, vou esperar um pouquinho, e foi cancelada. E aí ainda bem que eu me salvei. Teve uma chamada Caos, acho que foi do ano passado, que era sobre... Acho que deuses gregos, mitologia, essas coisas assim. Lembro. Falei, nossa, parece ser muito interessante, porque o elenco era bom. Mas eu falei, vou esperar um pouquinho, foi cancelada. Olha, ainda bem que eu não me atrevi. E falaram que foi boa, viu? E eu me recuso a começar qualquer coisa que falam que foi cancelada. Não, se mas tem 10 temporadas, foi cancelado sem o final? Não vou assistir. Não. Se alguém fala que foi cancelado, eu já pergunto, mas teve um desfecho? Teve um final? Você fala, teve, então tá bom, então vamos. Mas... Às vezes não dá tempo de fazer um desfecho, né? Como é o caso, por exemplo, da primeira que eu quero trazer pra gente conversar, que é Eu, a Patroa e as Crianças. Eu, a Patroa e as Crianças é uma série da nossa época. Sim. Mas que ainda hoje em dia tem muita gente que assiste, tem muita família que ainda vê. Eu acho que assim, basta você assistir que você vai gostar. Sim. É muito difícil alguém falar, não gosto. Essa é uma série que dá pra assistir tranquilo, tendo sido cancelada, porque ela é um episódio por semana, uma história por episódio, as coisas não tem tanta conexão. Sim. Então você vai se divertir, vai dar muita risada, é uma série de comédia. Só que aí chega no último episódio, tem um gancho, e aí ela foi cancelada e a gente não vai saber o que acontece. Sim. Na verdade, dá pra saber, mas eu falo daqui a pouco. Eu, a Patroa das Crianças, todo mundo conhece, né? A história da família Kyle, que é com o Michael Kyle, feito pelo Damon Wayans, a Jay e tudo mais. Ela tá disponível na Disney Plus, as suas 5 temporadas. E qual que é a história de Eu, Patroa das Crianças do cancelamento? No YouTube quase completo também, No YouTube tem bastante episódio, não tá completo, porque vira e mexe tem um outro que acaba saindo, né, dá direitos autorais e tal, dá os problemas lá. Só que aí o que aconteceu? Eu, Patroa das Crianças, eu sei que o nome do podcast é Não Pode Spoiler, mas eu vou dar um pequeno spoiler do plot do último episódio só pra poder explicar o cancelamento. Mas nesse episódio... A Jay começa vendo uma notícia de uma mulher com 60 e poucos anos, eu acho, que engravidou, né, já na terceira idade. E ela falou que não queria passar por isso, queria que o Michael fizesse vasectomia. Ele fingiu que fez, mas não fez. Ela ficou irritada e ela ia fazer uma espécie de laqueadura ali pra ela não engravidar. Só que quando ela vai fazer os exames, ela descobre que tá grávida. E aí revela isso no último episódio. Tipo, caramba, a Jay tá grávida. Ela joga isso no Michael, ele fica assustado. E você fala, caramba, e agora o que vai acontecer? E aí a série é cancelada. Ó, que gostoso, né? Que delícia. Que legal. Eles nem sabiam, né? Eles não sabiam, então. Qual que foi o problema? Eles montaram essa ideia porque eles iriam continuar com a 6ª temporada. Só que aí, acho que 1 ou 2 dias antes de ser exibido esse episódio, já tava todo editado bonitinho no esquema pra exibir, eles receberam a notícia do cancelamento da série. E aí, você não consegue refazer todo o episódio em 2 dias, em 1 dia. Então deixaram assim mesmo e esse foi o final da série. Né? Porque se eles soubessem com mais antecedência, eles refaziam e davam um desfecho pra história. Então não deu tempo. É uma pena, porque era uma série muito legal. Acho que as 2 últimas temporadas tem um humor um pouco mais já forçado, mais caricato, mas ainda assim é muito legal de acompanhar. Ainda dá pra dar muita risada. Só que teve esse desfecho aí sem uma continuação. E aí eu tenho um vídeo no canal, pra quem tá assistindo aqui pelo YouTube, aqui Minha Vida é uma Série. Se você não conhece, se você tá ouvindo pelas plataformas por aí de áudio e não conhece o canal, é Minha Vida é uma Série lá no YouTube. E tem um vídeo que é até recente, acho que 2, 3 meses atrás, contando quais eram os planos para a próxima temporada. Então assistam lá se você tem essa curiosidade. Mas essa foi uma decepção. Você não vai falar aqui? Eu vou deixar o pessoal curioso. Assistam o vídeo. Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Se você não estiver pelo YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, aproveita. E aí eu explico mais ou menos qual que eram os planos dele e qual que seria a continuação dessa série. Acho que é isso, né? Que tinha pra falar de Eu, Patroa das Crianças. Muito boa, inclusive. Se você nunca assistiu, assista. Acho que vale muito a pena. Sim. É um humor muito leve, assim, é bem tranquilo de fazer. E já que a gente já tá falando de série de comédia, tem uma outra também que foi cancelada. Essa doeu um pouco mais, que foi How I Met Your Father. Sim. Acho que doeu mais porque a gente tava acompanhando, né? Acompanhando semanalmente ali, bonitinho, né? Essa doeu. Foi bem triste. How I Met Your Father é o spin-off de How I Met Your Mother,
que traz a mesma ideia ali de alguém contando uma história, né? Em How I Met Your Mother era o Ted contando como conhecer a mãe dos filhos, e em How I Met Your Father era a Sophie contando como conhecer o pai dos filhos dela, do filho dela. E, cara, a primeira temporada teve 10 episódios, ela não foi lá aquelas coisas, né? É que assim, ok. não sei se é a Hilary Duff, mas ela... Não sei se a presença dela deixa as coisas com cara de Disney, sabe? Disney Channel, Disney adolescente. Parece um pé. Então, a minha impressão é que dava que era uma série de humor bobinha de adolescente, sabe? Isso na primeira temporada. Na verdade, eu acho que a série inteira me deu a sensação, sabe? Só que, depois que vai passando os episódios, você vai se acostumando com a sensação e vai começar gostando. E aí, a segunda temporada foi muito boa, foi muito legal e... Ai, cara, é muito triste isso, porque... Eu lembro até que a gente tava trabalhando, eu tava bordando camiseta, você tava lá no computador, aí você falou, Moura, a série foi cancelada. Nossa. E a gente ficou bem, assim, uns minutinhos ainda pra processar, falar, não, como assim? E eu lembro que eu fiz um post sobre, tipo, muita gente ficou inconformada. Porque é isso, tipo, a primeira temporada, ela foi boa, foi ok, igual você falou, a gente vai acostumando com algumas coisas. Uhum. E a gente acaba comprando a ideia ali da história e tal. Tem uma participação de um dos personagens de How I Met Your Mother, mais pro final ali. E aí dá aquele ânimo, né? Fala, caramba, agora vai. Tanto é que a série foi renovada pra segunda temporada com o dobro de episódios, que seria 20. Fala, caramba, agora vai. A segunda temporada a química melhorou, as piadas melhoraram, os personagens se encontraram. Termina com um gancho, tipo, com algumas revelações e outras coisas que estão acontecendo. Teve mais um personagem, né? Teve mais um personagem que foi muito legal a participação. E aí, tipo, cancelaram. E é isso aí. Agora que tava ficando bom, sabe? Ai, eu fiquei muito chateado, cara. Muito chateado. Foi bem por esse cancelamento. Mas, enfim, né? Tá disponível na Disney Plus também. Ela era da Hulu. Quem sabe, né? A gente tava torcendo pra alguém resgatar e terminar, pelo menos fazer mais uma temporada, né? Pra fechar. Eu tava bem esperançoso que isso fosse acontecer. Uma Netflix da vida, um Max, alguém assim, mas... Acho que ela não teve audiência suficiente pra isso, né? Eu não sei. Eu acho que falharam mais no marketing, porque, cara, tava boa. Eu não vi uma pessoa falando mal da segunda temporada, por exemplo. Não tinha, tava melhorando. Não tinha por que ter cancelado essa série. Não faz sentido na minha cabeça. Porque você já tinha os fãs de How I Met Your Mother que já estavam ali e você tava conseguindo novos fãs. Muito por causa da Hilary Duff, inclusive. Por quê cancelaram? Eu nunca fui atrás pra saber como é que tava a audiência dessa série, mas eu me recuso a acreditar que ela tava tão ruim a ponto de ter que cancelar. Acho que dava pra ter continuado mais um pouquinho, devia ter uma média ali, não é possível, cara. Eu não sei como é que eles contabilizam isso em streaming também, porque ela é do Hulu, né? Não passava na TV, mas enfim. Fiquei bem chateado. Eu também. Foi bem complicado. E tem uma outra de comédia também, essa eu acho que você não chegou a assistir, que eu não lembro como é que eu cheguei nessa série, que é chamada Go On. G-O-O-N. Go On, vai em frente. Assim. Nunca ouvi nem falar. Nunca ouviu falar? Não. É com o Matthew Perry. O Chandler de Friends. Agora que você falou. Lembro vagamente. Talvez você já tenha me ouvido falar, conversar com alguém. Nunca assisti, mas sei que existe uma outra coisa de comédia que é dele. Então, nessa série, eu não vou lembrar, óbvio que eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas ele faz um cara que ele é um radialista, ele trabalha como radialista e a esposa dele faleceu. Então ele tá passando por um processo de luto ali que tá sendo bem difícil pra ele e ele entra num grupo de apoio de outras pessoas que também estão passando por luto. E inclusive o James Tyler, o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, ele tá nessa série também. Ele é um do pessoal do grupo. E aí eles vão conversando e cada um tá passando por uma situação. Nem todo mundo ali é um luto necessariamente da perda de alguém. Às vezes é a perda de um animal ou uma outra coisa que configura como luto, a perda de alguma coisa. E aí tá todo mundo ali conversando e, tipo, é puxado pra comédia. Eles tratam um assunto sério, que é o luto, que todo mundo passa, todo mundo acaba se identificando com aquilo em algum momento da vida. E aí eles conseguem transformar isso em comédia muitas vezes. E é muito legal, porque você vê o sofrimento do personagem, mas é o Matthew Perry, cara. Então ele consegue encaixar o humor em tudo. E é uma série que fica engraçada, que você se importa com os personagens muito rápido. Você se apega neles. Acho que, se não me engano, tem 13 episódios a primeira temporada. E aí você vê a evolução, tem um desenvolvimento. Tipo, você vê o personagem do Matthew Perry evoluindo e lidando com esse luto. E a primeira vez que ele consegue dar um passo, assim, tipo...
estou começando a superar, estou começando a aprender a conviver com isso. É o que é o final da primeira temporada, dá um gancho pra segunda temporada que nunca aconteceu. Foi cancelada. Nossa, que ódio, cara, Por porque que era foi muito cancelado, legal. você sabe? Eu acho que foi audiência, porque ninguém nunca. Só eu que eu escuto falando dessa série. Eu nunca ouvi ninguém falar, nunca achei ninguém que tivesse assistido essa série. Por mais que seja no Brasil. Acho que aqui, certeza que nunca passou. Mas lá nos Estados Unidos eu não sei como é que foi a audiência. Deve ter sido baixa. Mas, cara, era muito boa, assim. Era muito boa. Não foi por qualidade, isso eu tenho certeza. E eu gostaria que ela, mesmo cancelada, eu acho que é uma série que valeria a pena se ela viesse pro Brasil para as pessoas assistirem, porque ela dá essa trabalhada no luto, assim, é uma coisa que abraça. Ah, é difícil, É né? difícil. Uma temporada sem um final. Não vai vir. Ninguém vai comprar pra passar assim. Mas se alguém tiver a oportunidade de conseguir encontrar em algum lugar, é uma série que eu tinha gostado bastante de assistir. Eu lembro, ó como que eu lembro. Por algum motivo eu cheguei nessa série, eu baixei os episódios porque eu tava trabalhando naquela empresa que eu viajava de vez em quando, e eu baixei ela pra poder assistir no avião. Eu falei, os episódios curtinhos aqui, o Matthew Perry já era muito fã de Friends. Então eu falei, vou tentar assistir essa daqui. E eu assisti, acho que a temporada quase inteira no avião. Porque era poucos episódios, tudo de 20 minutinhos, assisti ela quase toda. E foi muito legal. O voo passou voando, literalmente. E aí eu cheguei no lugar, eu tava com um netbook. Nossa, eu sou velho dessa época. Netbook, era um notebook pequenininho, que era mais voltado pra trabalho. Não cabia quase nada no netbook. Mas aí eu consegui assistir os episódios ali. E aí quando eu cheguei, acho que no hotel, alguma coisa assim, eu terminei. Foi muito legal, cara. Aí eu fui atrás de outra temporada e não tinha, eu fiquei bem chateado. E nunca mais teve. Imagino. Bom, agora a próxima, que tem. Agora acho que acabou aqui na minha listinha de comédia. Vamos para outros gêneros aí. Começando por, sei lá, Kyle XY. Essa você assistiu? Essa eu assisti. Você lembra se assistiu tudo até onde cancela? Eu assisti tudo que passou no SBT. Não. Mas você lembra qual foi o último episódio, a última revelação que teve? Não. Não, então tá. Mas eu lembro que eu cheguei até ler a próxima parte que aparece outra igual a ele. A Jane, eu acho. Alguma coisa Não, assim. Jane é em Bloodspot. Não é Jane. Mas é um nome parecido que ela tem. Ou será que é Jane também? Mas enfim, o que você lembra dessa história? Fala pro pessoal do que ela se trata. Bom, ele era um cara inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. O Kyle, né? Só que sem umbigo. É isso que você lembra? Mas você lembra por que ele era inteligente ou por que ele não tinha umbigo? Ele era um clone, não era? Um clone? Não necessariamente. Ele era criado em laboratório. Isso. Ele é filho de pessoas de verdade, mas ele foi gerado em laboratório. Era um útero artificial, que poderia manter ele por mais tempo do que apenas os 9 meses que a gente fica. Porque a série, ela tinha uma teoria, deixa eu achar o nome aqui da coisa. Jessie. Falei que era parecido? A série, ela trazia uma teoria de que se a gente durasse uma gestação um pouquinho maior, a gente continuaria se desenvolvendo e nasceria mais desenvolvido. O nosso cérebro mais desenvolvido e tudo mais. A gente teria capacidades maiores. E isso remete a um caso de gravidez que teve na série, que, se eu não me engano, durou 10 meses, 11 meses, um ano, não lembro. Tipo, foi um caso à parte da ciência, assim, de uma pessoa que ela passou um pouquinho do tempo de gestação e ela nasceu, tipo, muito inteligente, acima da média dos humanos normais. E aí, eles pegaram essa teoria e montaram um útero artificial com tudo que um útero oferece para um feto e desenvolveu ele, e basicamente o Kyle nasceu com 15 anos. Ele ficou 15 anos na gestação para poder desenvolver 100% do cérebro dele. Sendo que a gente tinha aquela teoria que a gente só usa de 8 a 10% do cérebro e tal. Então ele nasce com 15 anos e, por ter sido gerado num útero falso, né, numa incubadora, ele não tem umbigo, porque não tem um cordão umbilical. Então é um menino sem umbigo, extremamente inteligente. Só que assim, a série ela começa muito engraçada porque é um menino de 15 anos que é um recém-nascido. Então ele não sabe falar, ele mal sabe andar, ele tá aprendendo as coisas, ele tá aprendendo o que é tudo, as coisas do mundo ainda. E é legal ver como é que ele aprende a falar, como é que ele vai aprendendo as coisas. E aí tudo gira, tudo mostra ali a influência da criação. Né? Tem aquele negócio da criação versus natureza, alguma coisa assim. E aí a gente vê que a criação tem muito impacto, porque existe um outro experimento, uma outra cobaia, que foi a Jessie. E ela sofreu o mesmo processo que ele, só que ela não teve a mesma sorte de cair numa família boa. Então ela acaba usando as habilidades dela para coisas não tão boas assim, para se aproveitar, para ter os ganhos dela, porque ela teve que aprender a sobreviver sozinha.
Então mostra essa dualidade. Então a gente vai vendo o Kyle evoluindo, a gente vai vendo ele aprendendo, só que aí a série vai passando, a gente vai vendo que tem várias conspirações no meio, né? Quem são as pessoas envolvidas com isso, por que fizeram isso com ele, quais são as capacidades que ele tem. Mano, é uma série muito legal. Ela é muito voltada pro teen, né, pro adolescente, mas ela traz uns negócios muito legais que não precisa ser adolescente pra gostar. E aí agora eu vou dar mais um spoiler aqui, então vou deixar esse aviso aqui pra ver se você lembra do episódio. A gente vai conhecendo alguns personagens novos que vão chegando, e tem um personagem que ele é meio que o vilão da segunda temporada e no início da terceira. E aí tem uma hora que o Kyle, a primeira vez que ele explode, assim, que ele fica muito bravo, ele começa a bater nesse cara. E só que ele é extremamente forte, ele é habilidoso, o Kyle, né, por causa do desenvolvimento dele. E aí ele tá apertando o pescoço do cara e ele fala, Kyle, eu sou seu irmão. E era o irmão dele. Como? Por quê? Ele foi gerado também? É o DNA dele? Eles têm os mesmos pais? Qual que é a história desse irmão? Nunca mais saberemos. Olha que gostoso. Foi cancelado depois desse episódio. No meio da terceira temporada. É isso que me deixa mais bravo. Não é que, tipo, acabou a temporada assim e eles não renovaram. Não, no meio da temporada acabou com esse episódio. Nossa. Cara, que ódio que eu fiquei, mano, quando eu descobri. Ele falou assim, qual eu sou seu pai? Foi tipo isso, foi um negócio meio Star Wars aqui. Só que foi de irmão. E assim como foi com... Qual foi a primeira série que a gente tava falando? Eu, Patroa das Crianças. Era uma série que eu ia assistindo episódios na TV. E a TV tem esse negócio de TV aberta, né? Tipo, você tá assistindo ali, tá passando um episódio toda semana. E aí tem uma revelação grande ou um final de temporada. E aí depois volta pro início, porque não comprou os direitos ainda, porque ainda não dublou a nova temporada e tal. Então quando eu assistia, passava na TV. E aí quando teve essa revelação e depois não teve mais nada, eu falei... Beleza, vai ter em algum momento, né? Mas quando eu tive o conhecimento dos mares da internet para navegar e para dar essas pirateadas gostosas, eu fui atrás para procurar para ver se tinha continuação e não tem. Ela realmente foi cancelada assim. E é um ódio que eu carrego dentro de mim até hoje. E aí tem também um vídeo, porque eu achei umas entrevistas falando o que eles planejavam para os novos episódios, para a próxima temporada. Eles iam trazer a mãe do Kyle, que não tinha aparecido até então, que provavelmente ela que estava por trás de tudo, dessa criação, desse experimento com ele e tudo mais. Né? Ia ter uns plots em cima disso, porque o pai dele a gente chegou a conhecer, mas a mãe não, que inclusive, já que eu tô dando um monte de spoiler da série, o pai dele é esse cara que viveu mais tempo no útero, assim. Que é o cara que é super inteligente, que eu falei. Tá. Só que ele teve umas complicações de saúde por causa disso. Então ele morreu novo. Bem antes do que deveria, de velhice. Então a mãe dele estaria por trás e tal. Eles iam desenvolver essa parte, mas aí não aconteceu. E eu não sei se foi audiência também, essa eu não faço ideia. Mas, cara, me doeu. Essa foi um cancelamento que me doeu. Foi... Assim, eu não lembro... Você não lembra dessa revelação? Até onde chegou, não lembro até onde eu assisti... Eu lembro que passava no domingo, se eu não me engano, no SBT. E eu acho que ele passou depois que parou de passar Smallville. Não vou lembrar disso. Ou foi na mesma época, ou foi no lugar de Smallville. Porque eu achava muito parecido a estética. A estética, eu achava muito parecido as duas séries. Não sei se era por isso que eu gostava tanto também de Kyle, né? Porque eu sempre fui apaixonada por Smallville. Assisti tudo mais de uma vez, né? Assisti na TV, assisti nos streamings depois. E a primeira série de herói, né? Que deu abertura para todas as outras. Então eu sou apaixonada. E ela me lembrava Smallville, por isso que eu gostava. Ela é um cara super forte, super inteligente, óbvio, né? É, parecido. É muito legal, porque, tipo, no primeiro episódio eu lembro, nossa, claro como a água, assim, do Kyle aprendendo a falar. Que ele passa por um reformatório primeiro, porque ele é um adolescente, sem identidade, sem nada. E ele fica só observando tudo, porque ele é recém-nascido, ele não sabe falar, não sabe fazer nada. E aí ele vê ele tá no reformatório, que são pessoas jovens ali, que, né, algumas já cometeram crimes ou são marginalizadas e tal. E aí ele tá na hora da refeição, no refeitório, ele vê um outro jovem lá falando, ei, me dá um suco aí. Não tá me ouvindo falar, não, me dá um suco, eu quero um suco e tal. Todo grosso com a mulher que servia, né? E aí depois ele vai parar na casa de uma psicóloga, né? Que ela, entre aspas, meio que adota ele, né? Começa a trazer ele pro dia a dia pra ele não ficar dentro de um reformatório. E aí eles estão jantando e a primeira vez que ele fala, ele vê que tá servindo suco pra todo mundo e ele fala, me dá um suco aí. E ele fica, tipo, rindo.
aquele sorriso inocente, tipo, aprendi a falar. Estou pedindo um suco, mas pra ele tá sendo educado. Só que ele tá sendo completamente grosso, ele não sabe. Cara, é muito legal isso. E tem umas outras coisas também, tipo, como o cérebro dele é super desenvolvido, ele tem muita facilidade com coisas lógicas. Então eu lembro que tem uma sala lá de coisas matemáticas mal avançado, lá, física e tal, uma fórmula gigantesca na lousa, que ninguém tava lá há anos, ninguém nunca conseguia resolver, que o professor deixou lá pra ver se alguém um dia resolveria. E ele nunca teve estudo de nada, ele só leu uns livros ali, e aí ele tá passando pela sala, ele olha assim, ele vai lá e resolve. Como se fosse uma continha de soma. Ou assim. ele conseguia acertar uma cesta de basquete de onde é que ele estivesse. De onde tivesse, tudo pela física. Ele pegou um violão pela primeira vez, ele só tocou os acordes assim, ele foi identificando e ele conseguiu aprender na mesma hora, assim. Cara, trazer umas coisas muito legais, assim, essa série. É uma pena que foi cancelada. Agora outra também, uma que a gente sofreu junto, que foi The Society. Nossa. Essa é um pouco mais recente, pré-pandemia. Você lembra do que se trata? A gente assistiu no nosso primeiro ano de casamento. Verdade, 2019. Que fizemos 6 anos, inclusive. Deixa um comentário de parabéns aí pra nós, que a gente acabou de fazer 6 anos. Esse fim de semana que passou. O que você lembra de The Society? Eu lembro que a galera saiu da cidade pra algum passeio, aconteceu alguma coisa, voltaram e não tinha mais ninguém na cidade. Uns adolescentes, né? Sim, aí eu lembro... Pode falar como terminou? Pode. Até porque não terminou, né? Até porque não terminou. Passou um cachorrinho onde eles estavam e esse cachorrinho foi pro mesmo lugar que os pais estavam, você lembra? Não lembro. Eu lembro do cachorrinho indo pros pais, mas eu não lembrava dele ter passado. Ele transitava nos dois mundos, se eu não me engano. E aí terminou com os pais contando alguma história. Não sei o que eles estavam fazendo, você lembra? Acho que era uma reunião, Era uma reunião, alguma assim. coisa assim. Então, porque o que acontece nessa série? É uma série com um elenco praticamente todo adolescente. São jovens que estão na escola, que vão fazer uma excursão da escola. São 3 ônibus lotados. É uma cidadezinha pequenininha que eles moram. E aí eles vão fazer esse passeio, a gente vê eles conversando com os pais, vê as dificuldades que cada um dos adolescentes tem e tal. E aí todo mundo vai pra essa excursão, só que no meio do caminho começa a chover muito forte, muita ventania, coisas no meio da estrada, assim, que não consegue deixar passar. E eles decidem voltar pra ir pra excursão no dia seguinte. Só que quando eles voltam, eles descem lá no meio da cidade, que é, como eu falei, a cidade bem pequenininha. Eles descem ali meio que no centro, no ponto de encontro, onde eles tinham entrado no ônibus. E cada um vai pra sua casa. Só que quando eles chegam em casa, cadê os pais? Ninguém tá com os pais em casa. Nenhum adulto na cidade. Simplesmente todo mundo sumiu. Não tem mais... A cidade tá completamente abandonada. E só tá os jovens agora. E aí eles tentam ir pro caminho que eles fizeram, né? Por onde o ônibus veio. E não tem estrada ali. Tem uma floresta no meio. Tipo, acaba. A cidade tá completamente isolada. Eles não sabem o que tá acontecendo. Então eles precisam formar uma sociedade nova. Quem vai ser prefeito, quem vai mandar, quem vai fazer a segurança, quem vai fazer a educação, quem vai cuidar da saúde, quem vai cuidar do que ali. É um bando de adolescente. E lembrando que adolescente não gosta dessas coisas, né? Então vai ter aqueles mais responsáveis que vão tender pela organização e vão ter aqueles que não querem organização nenhuma. Que só querem se aproveitar de tudo. Que querem viver a vida. Querem ter poder, então eles acham armas, por exemplo, e falam, tipo, não, agora sou eu que mando, não tô nem aí pra vocês, constrói a sociedade que vocês quiserem, agora sou eu que mando. Então tem essas duas vertentes aí, e é muito legal. E fica esse mistério, tipo, caramba, o que será que aconteceu? Né? E aí chega no final, eles dão esse negócio, tipo, a gente vê os pais de novo em um outro lugar, num lugar diferente, a gente vê esse cachorrinho, e é isso aí. A série foi cancelada. Isso. Agora, sabe o que Mas, que assim, dói? A pandemia e tudo mais tiveram uma desculpa, né? Só que... mais ou menos. Dava pra ter continuado, né? Porque todas as outras séries continuaram. Nenhuma série foi cancelada só por causa da pandemia. Sim. Porque o que dói é que a série tinha sido renovada. Ela foi renovada, teve um vídeo do elenco comemorando a renovação. É verdade. Porque eles se gravaram ali recebendo a notícia da renovação. E eles estavam em conferência ali de vídeo e tal. E todo mundo muito feliz que tinha sido renovada pra segunda temporada. E a Netflix anunciou, porque é da Netflix essa, né? A Netflix anunciou que... Cara, vai ter a segunda temporada de The Society. Aí entrou a pandemia. Aí passou uns meses, né? Ninguém tava gravando nada durante a pandemia, óbvio. Aí passou uns meses e eles anunciaram o cancelamento. Mas eu lembro que eu fiquei muito brava porque eles cancelaram The Society e não cancelaram Ragnarok. Que é horrível, né? Que era péssimo. Nossa, Ragnarok foi a maior perda de tempo. Foi por causa dessa série que hoje, quando eu vejo um episódio, 2, 3, 1, 2 temporadas e eu não gosto, eu paro. Eu paro a série, porque eu me lembro de Ragnarok, que eu perdi a minha vida
foi até o fim, né? aquela porcaria. E é um tempo que eu não vou rever. Nunca mais. Acabou. Sabe, eu fiquei a noite assistindo, eu poderia estar dormindo. Cada segundo que eu não dormi no passado me traz pra hoje que eu não durmo mais por causa do meu filho. O quanto que eu não poderia ter dormido. Pois é, amor. Ter assistido aquela... E ainda teve 2 temporadas. Aquela... Ai, gente, eu fico... Só que teve gente que gostou, mas eu nem cheguei perto, que você não gostou e nosso gosto é parecido. Eu falei, eu odiei. Não é que eu não gostei, eu odiei. E aí cancelaram The Society, que tava mó boa. The Society, todo mundo tinha gostado. Uma história legal, um mistério bacana. E aí entrou o negócio da pandemia, assim, eu entendo. Tipo, é pandemia, não dá pra continuar gravando. Ninguém não dá sabia pra gente... como lidar com aquilo, né? Não sabemos até quando que vai durar. A gente tem que economizar o dinheiro e tudo mais. Só que, mano, pausa. Fala, ó, gente, vamos pausar, vamos fazer uma cláusula no contrato aqui, ó. A gente não vai gravar agora, vocês não vão receber, mas quando as coisas voltarem ao normal, tanto quanto for possível, a gente volta a gravar. Mano, Stranger Things tá 3 anos pra sair a nova temporada. Não tinha problema nenhum esperar 3 anos pra The Society, mas continuasse, porque ela tava boa e terminou com um mistério. Ai, que raiva que eu fiquei, cara. Nossa, muito boa essa série. Foi bem revoltante e é uma série, tipo, daquela que o elenco é gigante, tem um monte de personagem e você consegue se importar com todo mundo. Todo mundo tem uma importância, todo mundo tem um negócio ali pra você se apegar. Sabe, não é que um é bom, o outro você não liga. Não, você liga pra todo mundo. Nem que seja pra ter raiva, mas você liga pra todo mundo. Aí existiam 2 teorias, né? Existia a teoria de um mundo paralelo ali, num buraco negro, alguma coisa do tipo. E existia a teoria de que era um experimento que o governo estava fazendo, os pais estavam envolvidos e tal. E aí quando o ônibus voltou, na verdade ele voltou para um outro lugar, que era uma cidade, a mesma cidade reconstruída, para ver como é que seria um bando de jovens sem instrução nenhuma, se sairia construindo uma nova sociedade. E tem até um livro, se não me engano, nunca li, mas já ouvi falar do Senhor das Moscas, que é meio que isso, uma sociedade sendo construída apenas por crianças. Se não me engano, tem alguma coisa assim. Então acho que talvez tenha sido a base para criar a história dessa série. Então eu acho que seria mais um experimento, assim, para ver como é que eles se sairiam e tal, mas a gente nunca vai saber. Que legal. Senhor das Moscas não é aquele livro que o Jake precisa ler. Nossa senhora. E ele nunca lê e perde o livro 15 vezes. É esse mesmo. Agora tem uma que... as próximas aqui, a maioria que eu vou falar, talvez você não tenha assistido, amor. A primeira é Constantine. Você chegou a ver Constantine? Não sei nem do que se trata. Constantine? Você nunca assistiu nada? Você não sabe quem é a pessoa do Constantine? John Constantine? Eu já ouvi falar, amor. Agora... O que você lembra? O que você acha que é? É um cara. Bom. Começou bem. Ele é bem... O que ele faz? Luta. Ele luta? Não luta. Ele é um vampiro. Você tá indo pro caminho ali, mas não tem nada a ver com vampiro também. Ele é um lobisomem? Não. Ele é um homem. Ele é um homem, é uma pessoa. Lobisomem também, só que depende do dia, né? Se tiver com a lua cheia. Você não lembra de ter aparecido o Constantine em alguma coisa do Flash, Arrow, essas séries assim? Não. É que ele tava em Legends, eu não sei se ele apareceu nas outras. Constantine, ele é um personagem... Tem um filme também do Constantine com Keanu Reeves. Ele é um exorcista, basicamente. Ele é um cara que caça criaturas, assim, caça principalmente espíritos malignos, demônios e tal, essas coisas. Ele apareceu no episódio de Lúcifer. Não, foi o Lúcifer que apareceu no Crise nas Infinitas Terras, eu acho. Enfim, ele é um cara que ele tem uns poderes místicos, assim, e aí ele tem essa conexão com o inferno, com anjos, demônios, umas coisas assim. Uma coisa nessa linha. Só que ele é um personagem que é mais pro sombrio, assim, então... É uma coisa um pouco mais pesada. Ele vem dos quadrinhos, né? Existem os quadrinhos do Constantine, da Hellblazer, que é da DC. E aí ele tinha essa história dele. E ele ganhou uma própria série, que chamava Constantine. E aí tinha toda uma revelação, as coisas, como é que ele entrou nesse mundo, as coisas que ele tem, porque ele tá com câncer. Ele tem um câncer porque ele fuma muito, então ele tem câncer. E aí ele... É meio que uma ironia ali de... Ele consegue salvar a vida de um monte de gente, mas ele não consegue salvar a própria. Por causa do câncer dele, porque o mal dele é físico, não é espiritual. Né? Então ele trabalha muito nesses 2 mundos, ele tem essa conexão e tal. E aí ele ganhou a própria série. Cara, a primeira temporada foi muito boa. Muito boa. Não é pouco boa, foi muito boa. E ela
E ela trazia essa conexão com as outras séries da DC também, tanto é que esse personagem ele acabou indo pro Legends of Tomorrow, ele fez participação lá, e lá ele não é tão sombrio, mas a série dele era, se eu não me engano, era pra 18 anos, a classificação. Porque tinha esses elementos sombrios, de terror, de tal, de visão, assim, espírito, essas coisas assim. Muito legal. E aí ele tem a ajuda de um anjo, que é o Manny, acho que é Manny o nome do anjo, que vai ajudando em algumas coisas e tal. E aí chega no final da primeira temporada, que se eu não me engano teve 13 episódios, é aquele tipo de coisa que dá um gancho, tem uma revelação, tipo, puta, mano, isso vai mudar completamente a história. E cancelaram. É tipo um Supernatural com um cara só, né? É, basicamente isso, só que ele tem poderes. Até um anjo tem. Só que ele tem poderes, tipo, ele consegue controlar o fogo, assim, ele tem umas coisas meio bizarras, assim, que ajuda ele. E ele é bom porque ele é um personagem muito sarcástico, que faz piada com tudo, que não tem medo das coisas, mas ele tem os problemas internos dele, tipo, alguns medos que ele tem e tal, mas ele não deixa isso transparecer. Cara, muito legal, muito, muito, muito legal. E aí cancelaram. Putz, essa é uma tristeza também que eu tenho. E aí teve uma vez que eles anunciaram que ia voltar, que ia ter uma continuação, mas aí foi só uma animação. E aí até teve e tal, mas não é a mesma coisa. E eu acho que o ator também, o Matt Ryan, eu acho que era ele que fez o personagem, ele encarnou muito bem. Muito bem. Tanto é que ele foi reaproveitado em Legends depois, ficou lá por muitas temporadas. Ai, cara, saudade de Constantine. Nossa, Legends of Tomorrow. Há muito tempo, inclusive, né? até hoje também não terminei, preciso terminar. Só faltou a última temporada, eu acho. Enfim. Outra que você também talvez não tenha assistido, mas você já ouviu falar bem, que é Sense8 da Netflix. Sim, Sense8. Essa também foi uma tristeza. Inclusive, você chegou a ver alguns episódios, né? Mas você não viu ela inteira. Eu vi alguns episódios, porque eu acho que eu comecei o filme com você. Porque ela terminou com um filme, né? Aí você assistiu. O filme eu assisti todo, porque tava muito bom. Terminei até o filme sozinha, nem assisti com você. Sense8 eu procuro por pessoas órfãs de Sense8, que é a série da Netflix, a melhor série que a Netflix já fez. Sense8 contava a história de uma evolução nossa, assim, do Homo sapiens, que ele se transformaria no Homo sensorium. Seria o nome científico ali da nova raça, da evolução da nossa raça. Que a nossa raça humana já evoluiu pra caramba e tal, Homo erectus, Homo sapiens é o atual, né, no caso. E aí evoluiria pro Homo sensorium. Esse Homo sensorium, ele é uma evolução do ser humano que ele se conectaria em um nível mental com um grupo de 8 pessoas. Tipo, eu e mais 7 pessoas. A gente teria um despertar, a gente tem um gene ali, sensorium, né, no nosso DNA, e tem um determinado momento da nossa vida que a gente desperta. E todo mundo desperta junto, esse grupo de 8 pessoas, pelo mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo, são 8 pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário. E aí essas 8 pessoas, elas se conectam mentalmente e elas não sabem muito bem o que tá acontecendo, né? Porque tá todo mundo meio que aprendendo a lidar com isso. Só que, tipo, é como se eu conseguisse conversar com essas 7 pessoas pelo mundo inteiro. Porque a gente compartilha um mesmo grande cérebro, o mesmo grande grupo de habilidades, mesmas coisas assim. Então a gente via, por exemplo, tinha uma personagem que era asiática, que ela era muito boa de luta. Aí tinha um outro personagem que ele era muito bom pilotando, dirigindo. Aí tinha um outro personagem que era policial. Tinha uma outra personagem que ela era DJ. Então, às vezes, tinha um que tava em apuros, por exemplo, um lá que tava algemado. Aí a habilidade do policial, ele conhecia as algemas, ele conseguia se soltar de algema. Então, um outro personagem que tava lá no outro lado do mundo, que tinha conexão com ele, precisava sair de um negócio de algema, ele conseguia. Aí tinha um outro personagem que estava envolvido numa briga, mas ele não sabia brigar, só que a menina asiática sabia. Então, meio que usava as habilidades dela e ele conseguia se salvar daquilo. Então, a gente via esse jogo de câmera, assim, desses personagens conectados, e só que eles estavam sendo caçados, porque com a evolução do Homo sapiens para o Homo sensorium, a galera que não participava dessa evolução começou a se sentir ameaçada, falando, nossa, o Homo sapiens vai deixar de existir. Então, começou a caçar eles. E esse pessoal era conhecido como sussurros. E era um grupo ali de pessoas que caçavam eles. Então eles estão aprendendo a lidar com tudo isso, ao mesmo tempo que eles estão tentando fugir pra sobreviver dessa galera que se chama Sussurro. Mano, é muito boa. É surreal o quanto essa série é muito boa. E o legal é que, assim, são 8 pessoas espalhadas pelo mundo. E a grande qualidade da série a grande bênção da série acabou sendo a maldição. Porque tinha uma menina
Desculpa se eu errar os países aqui e acabar estereotipando as coisas demais, sendo preconceituoso. Mas tinha uma menina que, se eu não me engano, era da Índia. Então, as cenas dela, que era na casa dela, que era nas coisas delas, ele realmente pegava todo o elenco, toda a produção e gravava na Índia. E lá eles pegavam figurantes indianos pra fazer aquelas gravações. Aí tinha a menina asiática, eu tô falando asiática porque eu não lembro se era Japão ou China. Mas eu acho que era Japão. Então vamos supor que seja Japão. As cenas dela, que era lá no Japão, eles foram com toda a equipe pra lá e gravaram as cenas no Japão. Com cenários do Japão, com paisagens do Japão e com figurantes japoneses. Aí eles iam lá pra África, eles iam pros outros países, assim. Então, foi uma coisa que ficou deslumbrante, porque eles não usavam o CGI, aquela tela verde. Eles realmente iam nos países. E você via as paisagens do país maravilhosas. Só que isso tornou a série extremamente cara. E aí dizem que foi por isso que cancelou. Mas eu me recuso a acreditar que isso não dava retorno. Me recuso. E aí teve 2 temporadas excelentes. A série estava programada para ter 5, mas aí depois da segunda eles cancelaram. E aí teve um grande barulho na internet e foi a primeira e única vez que eu saiba que a Netflix voltou atrás, descancelou a série e aí produziu um filme ali pra encerrar, um episódio-filme ali de 2 horas pra poder dar um desfecho pra história pelo menos, que ficou bom, não ficou ruim, mas ficou corrido, porque eles tiveram que condensar 3 temporadas em um episódio de 2 horas. Não fica a mesma coisa. Então eles conseguiram dar um desfecho pra história, pelo menos não ficou sem final. Por isso que ainda vale muito a pena assistir, mas teria sido muito melhor se tivesse continuado, porque era uma série estupenda, assim, uma das melhores coisas que eu já vi. Era muito boa. Era uma produção muito elaborada, né? Muito, muito, muito mesmo. Só que quando você cria uma coisa assim, você tem que saber que aquilo vai ser gasto um dinheiro, né? Ainda mais na época... Bom, era a Netflix. Não tinha mais tanto não tinha streaming. Outro streaming. Não tinha. Então o pessoal assistiu o que tinha na Netflix. Da Netflix. Cara, e não a Netflix até hoje, nenhum outro streaming até hoje fez uma produção tão boa. Assim, se tratando de uma ficção, um negócio meio viajado assim. Mas é muito bem fundamentado a ponto de falar, caramba, é possível isso acontecer, sabe? Cara, é muito legal, muito legal. Mas não é uma série pra ser assistida por crianças, então assistam... Se você é adulto, assista só entre adultos, porque tem muitas cenas, né, amorosas ali. Se é que vocês me entendem, às vezes com muito mais de 2 pessoas. Violência também, né? Pancadaria, às vezes. Ah, mas não é tão explícito. Tipo, a pancadaria mas não é aquele negócio sangrento, sabe? Que criança não pode ver, mas tem as cenas de amor grupal ali que tem lá não é legal. A faixa etária, sigam a faixa etária. Sigam a faixa etária, mas não tem erro. Mas não sei qual que é a faixa etária dessa. Não, acho que não é 18 não, deve ser 16. E agora tem uma que você assistiu, que a gente veio conversando no caminho, você disse que não lembrava muito bem do final, que era Prison Break. Sim, não só eu, cara, como Prison Break. metade da população, né? Prison Break é a história de uma fuga de prisão, Michael Scofield, né, o Lincoln Burrow e tal. Pra quem, se você vive isolado numa caverna, Prison Break conta a história da prisão de um personagem, do Lincoln, que ele foi preso, ele acha que ele foi preso injustamente. Não vou falar se foi ou não, porque você tem que assistir pra saber se foi ou não. O fato é que ele acha que o irmão dele foi preso injustamente, ele é extremamente inteligente, então ele bola todo um plano pra liberar o irmão dele de lá, porque o irmão dele foi pra uma prisão de segurança máxima e tava no corredor da morte, ele ia ser executado, foi pena de morte. Então ele bola um plano pra entrar nessa prisão e conseguir tirar o irmão de lá, que é o Michael Scofield. E aí ele faz justamente isso, ele se deixa ser preso pra tentar tirar o irmão dele de lá. E aí a história toda se passa nisso, né? E aí teve 4 temporadas, a primeira é uma obra-prima, as outras são boas. São muito boas, mas não chegam aos pés da primeira. Mas outras também são boas. E aí, terminou na 4ª temporada, eles deram um filme ali também, que seria meio que um episódio duplo. E aí encerrou a história muito bem. Tá ótimo, terminou aqui, terminou no tempo certo. Podia ter terminado antes, podia, mas tá bom ali, não se prolongou demais. As outras temporadas também são boas. E aí encerrou, tá bacana. Só que aí, coisa de quase 10 anos depois, eles decidiram reviver a história. E aí eles cagaram com o final bom que eles já tinham feito, estragaram tudo porque eles modificaram a história, fizeram uma 5ª temporada que foi legal, mas não precisava. Não precisava. Não tinha absolutamente nenhuma necessidade. Aí a 5ª temporada ficou com o final aberto. Por quê? Porque teria a 6ª. E aí não teve. E aí eles pegaram uma série que já estava fechada, bonitinha, reabriram pra deixar com o final aberto, cancelado. Vê Olha se que pode delícia. Um negócio desse, né? Vê se o ser humano, Nossa, eu não sei por que as pessoas fazem isso. Mas enfim. Só que ela foi cancelada, eu entendo os motivos dessa vez. Ela ia acontecer, mas o ator que faz o Michael Scofield, que é o Wentworth Miller, ele se assumiu homossexual, né, pelas redes sociais e tal.
E aí ele teve uma decisão na carreira de que ele não faria mais personagens heterossexuais. Porque ele falou que já tinha muita representação de personagem heterossexual e ele queria dar vida a personagens homossexuais a partir de agora, que é a orientação dele, e ele queria criar personagens bons, ou interpretar personagens bons que fossem homossexuais, porque já tinha muito heterossexual por aí, já tinha muitos outros atores que poderiam fazer o papel que ele vinha fazendo na carreira dele. E aí ele falou que isso incluiria o Michael Scofield. Ele falou que isso era um adeus pro Michael Scofield, que ele não voltaria a interpretar. E não dá pra você mudar a orientação sexual do personagem, que já era comprovadamente heterossexual, nunca foi... Nunca deram nenhuma pista que ele pudesse ser bi ou ser homossexual. Até porque a época que foi feito, as pessoas teria um... nunca colocariam um personagem principal de uma série homossexual. Não mesmo. Hoje em dia, inclusive, ainda não põe. Né? Nunca é o principal. Às vezes é o melhor amigo do principal. É o melhor amigo. Mas nunca é o principal. Quando é, normalmente é cancelada. A série não vai muito longe. Mas aí foi isso. A decisão foi essa que ele tomou. E aí não tem como ter Prison Break sem Michael Scofield. Teria como ter se eles não tivessem feito a quinta temporada. Podia ter continuado sem ele, por causa do final da quarta, que eu não quero falar muita coisa. Mas aí já que trouxeram ele de volta pra quinta, ele tem que continuar. Se não tem ele, não tem mais série. E aí ficou por isso mesmo, foi cancelada. É isso aí. Nunca mais voltou. O ator que faz o Lincoln, ele chegou a fazer uma postagem falando que ia ter sim, mesmo assim, a sexta temporada, mas isso já tem uns bons anos aí, então não vai ter mesmo não. Esquece. Coitado, iludido. Foi o maior iludido. E aí, pra fechar aqui, tem uma também que essa também você não assistiu, amor. Mas essa eu entendo o cancelamento porque ela foi piorando. Mas é uma pena muito grande, que é Westworld. Westworld é uma série que começou em nível de excelência. Pelo que eu sei da história, falam que ela é muito boa mesmo. Eu não sabia que tinha sido cancelada sem o final. Foi. Cancelada na terceira ou na quarta? Agora me pegou aqui. Enfim, Westworld, você sabe do que ela se trata? Sim. Do quê? É uma cidade de robôs. Robôs malignos, não? Não sei, fala isso. A sua impressão que você tem de Westworld que tá interessante. É uma cidade de robôs. É tipo um parque de diversão de robôs. Que as pessoas pagam para ver os robôs, lidando com outros robôs. E quando eles sabem que eles são robôs, quando eles descobrem, eles são reprogramados com outra história. E só que aí tem um robô que sabe que é robô, que lembra sempre que é robô, só que toda hora ainda morre pra voltar com outra coisa, né? Alguma coisa assim. Você chegou perto, pra quem nunca assistiu nada, né? Você chegou eu perto. presto atenção nas coisas que você fala. Agora vai perguntar pra ele uma série que eu assisti do que se trata. Mas não é que eu não presto atenção. Quando você me fala, eu esqueço. É diferente. O Westworld, ela é mais ou menos isso mesmo. É um parque de diversões que ele tem o tema de Velho Oeste. Esse parque de diversões, ele é composto com um público muito grande de robôs ultra realistas. E aí cada um desses robôs, eles interpretam um personagem de Velho Oeste. Tipo, a mocinha donzela que precisa de uma ajuda, o bandido que chega pra atirar em todo mundo, o xerife do lugar, né? O bar lá, aqueles bar de Velho Oeste que abre as duas portas assim, todo mundo tá bebendo e tal. Então é toda uma ambientação de Velho Oeste, cavalos, tudo mais, tudo isso é robô. Só que ele é ultra realista. E os robôs, eles não sabem que são robôs. Eles são programados pra realmente achar que eles são seres humanos. Então eles agem como se fossem seres humanos. E aí você paga, as pessoas que são muito ricas, porque é um negócio extremamente caro, paga pra passar um tempo lá dentro. Nesse parque de diversões. Você dorme lá, você se hospeda nos hotéis, lá nos negócios, e você pode escolher qual personagem você quer interpretar. Você pode ser o bandido, aí eles tiram o robô que é bandido pra você ser o bandido, você pode ser o xerife, você pode ser o cara que toma conta do bar, você pode ser um cara que você só tá lá pra aproveitar, então você fica com as prostitutas lá da época e tal, que também são robôs. Você interpreta o papel que você quiser ali. Só que é isso que a Bia falou. Às vezes acontece de um ou outro desses robôs eles perceberem que tem uma coisa errada, eles terem um pouquinho da memória do dia anterior, de que eles são robôs, que a história tá sempre repetindo. E aí quando os donos do lugar percebem, eles voltam lá, dão uma resetada na memória e às vezes voltam como o mesmo personagem, eles voltam como outro, ou eles só jogam fora e fazem um novo personagem pra criar uma nova história. Então é meio que baseado nisso. Só que as coisas vão acontecendo e tem tem personagens misteriosos, tem personagens que a gente acompanha alguns personagens que não são os robôs, né, que são a galera que tá chegando no parque, que vai vendo as coisas acontecendo. Tem personagem que se apaixona pela robô, né, que
ela não sabe que é robô também, se apaixona de volta, tem umas historinhas ali. Mas a história meio que vai baseando nisso. Tipo, tem muitos questionamentos filosóficos e alguns robôs eventualmente começam a lembrar e começam a tentar descobrir o que está acontecendo, querem se libertar porque eles querem ter a própria vida, não querem ser reprogramados e tal. E aí a série vai indo nessa direção. E, cara, a primeira temporada é muito, muito, muito boa. Uma das melhores coisas que eu tenho visto, assim, dos últimos anos, assim, feito pela HBO, claro. Uhum. Aí a segunda temporada foi muito boa também, mas já foi um pouco menos. Aí a terceira temporada foi completamente confusa. Já bagunçou muita coisa. E eu acho que tem 4 temporadas mesmo. E a quarta temporada, ela respondeu muita coisa, mas ela já tinha fugido muito já do propósito. Tipo, já não era mais dentro do parque, já era muita coisa voltada para o mundo real, como é que isso interferia no mundo real, quais eram os objetivos da galera que criou. É aquela coisa, né? Foi fazendo fama, foi dando dinheiro, vamos se estendendo. Porque qual que foi o erro? Westworld é um filme antigo, eu não sei se tem livro, mas enfim, tem um filme que era isso. É um parque de diversões, só que tinha o Velho Oeste, tinha outros 2 mundos, assim, sei lá, um mundo futurista e um mundo de qualquer outra coisa, que eu não lembro qual que era. E aí você escolhia um dos 3 parques, e a gente vê os 3 parques no filme. Uhum. Só que é tipo da década de 70. Então os robôs, eles não são tão perfeitos assim. Os robôs, tipo, se você molhar o personagem, ele morre, porque é um robô ali, placa, física, essas coisas. Diferente da série, que já é mais atual, mais futurista, mais perfeitinha. Só que aí é isso, tipo, eles pegaram essa história que já existia e adaptaram e fizeram excelente. Mas acabou aí, eles não tinham mais o que adaptar. Então eles começaram a inventar coisa. E aí foi que eles se perderam. Uma coisa com Game of Thrones. Até onde tinha nos livros, eles adaptaram de uma forma perfeita. Mas depois disso eles cagaram. O que dá pra gente tirar disso da HBO? Que eles são muito bons em adaptação. Eles são horríveis em criação. Sim. Mas não custava, né? Tem coisa que não custava. Ai, cara, eu não sei o que acontecia. Eu sei que foi isso, tipo... E aí a quarta temporada... Deixa eu confirmar se foram 4 mesmo, mas eu acho que foram. Aí a quarta temporada, ela... Deixa eu só confirmar aqui. 4 temporadas mesmo. A quarta temporada foi isso, tipo... Foram revelando algumas coisas, eles deram uma viajada legal, já tava bem distante do que eles apresentaram na primeira temporada. E aí... Não teve um final, teve um gancho ali e ficou por isso mesmo, foi cancelada. Aí isso foi um baque muito grande, porque ninguém esperava que fosse cancelado, por mais que não tivesse mais a mesma coisa. HBO não cancela as coisas, cara. HBO vai até o fim, Game of Thrones tá aí pra provar isso. Eles, tipo, batem o pé e falam, a gente tá ruim, mas a gente vai continuar. Vai dar um desfecho pra história. A gente vai até o fim. E não foi. Tipo, foi bem decepcionante, assim, esse final de Westworld. É uma série que tinha muito potencial, que era tido como a nova Game of Thrones, porque Game of Thrones tinha acabado de acabar, ou tava acabando, não lembro. Deixa eu ver, primeira temporada foi 2016. Então Game of Thrones tava acabando, tava indo pro final. Game of Thrones acabou em 2018, eu acho. Então seria o novo carro-chefe da HBO. Caramba, a produção por excelência da HBO, né? E acabou tendo mesmo. Foi a nova Game of Thrones, de fato. Começou muito bem e terminou horrível. Foi. É uma série que eu ainda recomendo as pessoas assistirem, assim como Game of Thrones, porque é uma beleza muito grande. Visualmente, os diálogos filosóficos, as coisas que vão acontecendo, assim, são muito legais. Aí tem até uma frase que eles falam, essas escolhas violentas tem finais violentos, umas coisas assim. É muito legal. Mas aí foi isso aí, assim, uma pena, uma decepção muito grande. E de lá pra cá, eu acho que eu não tenho visto outra produção tão grande assim, que empolgou tanta galera. Tá tendo uma agora, que inclusive eu terminei a primeira temporada ontem, que é Ruptura. Uhum. Muito boa, mas eu deixo pra falar isso em um outro momento. Mas acho que até então não teve nenhuma outra que foi tão hypada assim quanto essas duas. Principalmente vindo da HBO ou de coisas mais cult, assim, que não sejam uma Netflix da vida, né? Uma decepção. Westworld foi uma decepção. E eu acho que é isso. Lembra de mais alguma? Não, como eu falei no começo, quando eu sei que eu geralmente não assisto séries enquanto elas estão rolando, né? É bem difícil. Pouquíssimas vezes eu assisti séries. Porque você não gosta de esperar uma semana também. Eu não tenho paciência. Então eu acabo assistindo, que nem agora eu tô assistindo, vou terminar, provavelmente já essa semana, entre hoje e amanhã, Virgin River. Que saiu a 4ª temporada agora, eu acho que tá renovada pra 5ª, não acho sei. Que acabou. Acabou? Acho que é a última. Acabou. Ai, que bom. Deixa eu ver. Eu acho que você pegou uma série mas, que tá no final. Acho que são 6 temporadas, não são? Não sei.
Acho que não, amor. Deixa eu confirmar. São 6 temporadas, amor. 6 temporadas? 6 temporadas. Ah, então eu tô bem louca. Mas você acha que você tá na quarta ainda? Que se eu acho que eu tô na quarta. Você tem uma cota de episódio pra Nossa, assistir, é porque eu jurava que só tinha 4 temporadas. Não, tem Mas 6. se foi cancelada, pra mim tá ótimo. Não, finalizada. Isso, finalizada. Chegou a última temporada não faz muito tempo, né? Não, chegou faz pouco tempo. Que foi quando logo quando você começou a assistir. Que inclusive você tomou spoiler bem na capa, né? Sim, nunca vi isso. Nunca vi isso, gente. A Netflix, quando ela lança nova temporada, ela põe uma imagem ali da série da temporada nova. Então, tipo, quem vai começar a assistir já toma um spoiler na cara. Nossa, eu fiquei chateadíssima. A temporada 7 está chegando. Sério? Ah, então nós dois estávamos errados. A 7ª temporada tá chegando, verdade. Tá renovado, ó. Ai, não gosto muito disso não, hein? Mas tá bom, mostrar. Porque eu nunca volto a assistir. Demora demais. Você tem esse problema. Demora demais. Se não é uma série que você tá empolgado assistindo, se o mundo inteiro não tá empolgado assistindo, tipo, sei lá, Stranger Things, eu não vou voltar a assistir. Não volta mesmo, você tem esse problema. Você assiste até onde tem, e aí depois você nunca mais volta pra assistir o resto que chega depois. Foi com Lucifer, aconteceu com Lucifer, não terminei. Young Sheldon, você não terminou Young Sheldon, mas Young Sheldon tem um probleminha que eu sei que o final eu vou chorar. Eu não gosto de chorar, não gosto de assistir coisas que vão me deixar triste, então... Eu demorei pra assistir também, mas eu ouvi. Muito bom, inclusive. Mas é isso, então. Então, você que tá nos ouvindo ou nos assistindo, põe nos comentários, seja lá qual a plataforma que você estiver, Spotify, Deezer ou pelo YouTube mesmo, qual série que foi cancelada que mais te doeu, que mais te marcou? Porque eu sei que tem outras que a gente não viu. Tipo, Julie and the Phantoms, eu vi que a galera, tipo, cagou matando assim em cima porque foi cancelada. E dizem que tava muito boa. Tem muitas séries que eu não vou lembrar agora porque eu não assisti, né? A gente só trouxe mais séries que eu assisti. Tem 2 séries adolescentes, eu não sei se as 2 é da Netflix, mas eu acho que sim, que eu gostava, que eu cometi o erro de começar a assistir antes de saber se ela ia continuar. Uma chamada Everything Sucks, que é um grupo de adolescentes ali da década de 90, cara, muito legal, tipo fita VHS, as coisas que é da minha época. E foi cancelado, só teve uma temporada. Tava muito interessante. E uma outra de adolescentes também, mas era uma coisa mais... fantasiosa, que era I'm Not Okay With This, que era uma personagem que ela descobriu que ela tinha poderes, e aí ela começa a tentar entender o que são esses poderes, como é que ela controla isso e por que ela tem esses poderes, no meio de um mundo normal, onde as pessoas não deveriam ter. Então, é uma série adolescente também, ela tem os seus questionamentos, ela já tem os questionamentos de um adolescente normal, e ainda tem esse agravante. E ela vai descobrindo as coisas, se não me engano tem 8 episódios da primeira temporada, e cara, tava muito legal. E aí termina com uma revelação também no último episódio sobre a origem dela e tal. Você fala, caramba, e agora? Agora a Netflix cancelou. A Netflix é a rainha, né? Cara, por isso que agora sai uma série muito boa, tá todo mundo assistindo. Calma, vou esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se ela vai ser cancelada ou não. E aí, foi isso aí. E é por isso que você acaba perdendo o hype das séries também, né? Uhum. E quando você vai falar da série... Eu perco muito hype de série por causa disso. Perco muito por causa disso. Mas é uma coisa que eu acho que a Netflix... erra muito, e eu sei que tem muita gente que prefere maratonar. Mas acho que o grande problema desses cancelamentos é isso. A Netflix, ela lança tudo de uma vez. E ela te dá meio que 2 semanas ali pra você assistir. Se você não assistir nessas 2 primeiras semanas, tá legal, tá todo mundo falando, vi um episódio, 2, mas tô sem tempo, tô trabalhando, tô estudando, tô cuidando da casa, tô cuidando do filho, tô cuidando de outras coisas. Nem todo mundo tem tempo pra maratonar uma série inteira de uma vez. Então as pessoas vão deixando pra assistir aos poucos. Aí a Netflix vê a primeira, segunda semana ali e fala, caramba, não tá com muita audiência. Ela vai lá e cancela. Agora, se você põe um episódio por semana, aquela série vai ficar hypada por 3 meses. Né? Considerando tipo 10 a 12 episódios assim a temporada. Ficar 3 meses todo mundo falando dela. E aí sim. Porque, mano, incontáveis séries... Tipo, Westworld foi uma dessas. Incontáveis séries eu comecei a assistir quando já tava, tipo, no 5º, 6º episódio, no final da primeira temporada. Porque o pessoal, a cada episódio, o pessoal volta a comentar nas redes sociais. A cada episódio que passa, o pessoal volta a perguntar pra você, você já assistiu aquela série? Saiu um episódio novo ontem e tal. Então ela fica muito mais tempo no auge. E aí dá mais tempo pras pessoas que nunca viram ver também. E aí tem mais chance de ter mais audiência e de você renovar pra uma próxima temporada. Exatamente. Agora, pra você... ter uma grande audiência numa série que ninguém espera nada e que você lança tudo de uma vez, é uma coisa muito fora da curva, assim, tipo Round 6, Stranger Things, umas coisas assim, mas... E deve ser por isso que eles ficam dividindo as coisas também. Primeira parte da
Ai, terceira temporada. se é pra fazer isso, faz um episódio por semana, cara. Não tem problema. É melhor pra todo mundo, sabe? Dá tempo de digerir, de entender a história. Dá tempo de... Pô, dá pra achar 40 minutinhos, 1 hora ali na minha semana inteira pra assistir aquele episódio. O que não dá é pra eu achar 10 horas livre pra maratonar uma temporada inteira. Então é um grande erro da Netflix. Eu acho que ela cancela muita coisa por causa disso. Muita série boa que tinha potencial não foi aproveitada por causa disso. Mas enfim, finalizando então. Se você tá assistindo a gente ou ouvindo por algum lugar, deixa nos comentários qual série que mais te magoou quando foi cancelada. E se você já viu alguma dessas que a gente comentou também, vai comentando aqui. E nos vemos semana que vem. Mais um episódio de Onde Vem. Nossa, já viu esse desenho? De onde vem, de onde vem. Mais um episódio aqui do Não Pode Spoiler. Não sei o que a gente vai falar no próximo episódio, mas a gente revela. A gente vai revelar. Fica aí no mistério. próximo episódio a gente revela. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido, nos ouvido. Comenta com a gente, engaja, compartilha com as outras pessoas também esse podcast, que a gente tá adorando fazer. A gente quer que chegue mais pessoas pra ir crescendo, pra gente trazer convidados também. Sim, e diferente dessas séries, a gente não vai cancelar. Semana que vem estaremos aqui, teremos certeza na sua vida. Então volte. Então volta, isso aí. Se inscreve, segue aqui a plataforma por onde quer que você esteja. Tá bom? Obrigado, amor. Obrigada por mais a um você. episódio muito bom. De nada. Vamos lá buscar o Bento agora. Vamos lá, Que hoje né? não veio soltar catarro aqui no episódio. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.